Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 31 de março de 2022. Há 58 anos, um golpe empresarial militar derrubava o governo João Goulart e impunha o país, uma ditadura que duraria 21 anos. Nossa homenagem e respeito aos que deram sua vida e liberdade na resistência à tirania. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa entrevistada será Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em geopolítica e política externa da Rússia. Foi pesquisadora na Escola de Guerra Naval e na Fundação Oswaldo Cruz. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi se sustenta principalmente graças ao apoio de seus leitores e espectadores. Há 5 formas de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma contribuição mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Nesse momento, essa opção está diante dos seus olhos. Basta escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Rose. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você. Rose, depois da restauração capitalista no leste europeu, com a queda da União Soviética em 1991, os Estados Unidos e a União Europeia operaram para integrar todos os antigos países do campo socialista à ordem vitoriosa na Guerra Fria, ao sistema vitorioso na Guerra Fria. Por que, em relação à Rússia, a opção foi diferente, ao menos desde o final do governo Yeltsin, buscando isolá-la, fragmentá-la e enfraquecê-la? Bom, Breno, eu acho que a razão principal é porque a Rússia foi a herdeira, a Federação Russa Independente foi a herdeira do status jurídico internacional da antiga União Soviética, né? Detentora do arsenal nuclear, dos recursos, da maior parte dos recursos energéticos
e da cadeira no Conselho de Segurança, como membro permanente do Conselho de Segurança. Então, eu acredito que para o Ocidente, nos Estados Unidos em particular, foi interpretado de que não seria tão fácil enquadrar a Rússia e o que eles chamam de aspirações históricas, aspirações expansionistas históricas, dentro das instituições multilaterais do Ocidente. Realmente, durante os anos 90, teve um esforço para integrar as ex-repúblicas, uma ajuda para abrir as economias e que a Rússia não recebeu, que o Yeltsin esperou que recebesse lá no âmbito da terapia de choque e que a Rússia não recebeu. Essa estratégia de enquadramento fica mais evidente após 2003, né, depois da chegada do Putin ao poder, mas não começou com o Putin, né? Na verdade, se a gente analisar os anos 90, já existia esse objetivo essa pretensão de deixar a Rússia isolada, mesmo drasticamente enfraquecida e desorganizada economicamente, socialmente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, por isso, para a Rússia ser a figura que talvez poderia substituir a União Soviética, e talvez o entendimento de que a Rússia tem pretensões expansionistas, né, e que meramente integrar ao sistema das organizações multilaterais do Ocidente não seria suficiente. E acho que também, olhando mais profundamente, do ponto de vista histórico, é o que como o Ocidente enxerga a Rússia historicamente, né? Um país que reivindica um caminho próprio de sistema político e econômico e que não seria tão fácil assim dominar a Rússia, apesar de estarem tentando. Rosi, o Putin foi eleito em 2000. Ele muda a orientação de Moscou em relação às potências capitalistas, abandonando a lógica de aliança subordinada praticada por Yeltsin. É ele que toma a iniciativa de mudar ou ele foi empurrado a essa mudança contra sua própria vontade, em função deste comportamento adotado pelos Estados Unidos e a União Europeia de isolar a Rússia? Foi um comportamento reativo do Putin ou ele é quem toma a iniciativa de uma estratégia de alteração da política internacional antes praticada por Boris Yeltsin, logo em seguida a restauração capitalista? Breno, eu acho que em relação a esses eventos mais recentes, e quando eu digo mais recentes, eu coloco a partir da Guerra da Geórgia em 2008, o Putin, né, seu grupo político foi levado a adotar uma posição mais reativa, mais firme em relação às políticas dos Estados Unidos. Mas lembrando que ele está no poder desde 2001, e aí eu acho que essa postura não foi automática. Eu acho que tem um escalonamento ali da estratégia de cerco dos Estados Unidos. Tinha uma questão muito cara ao Putin antes de ser eleito pelo voto direto, que era a questão da Chechênia, do separatismo da Chechênia. Mas não era... as pessoas falam muito, né, em expansionismo do Putin, expansionismo da Rússia, logo com a chegada do Putin ao poder. Eu não acredito que seja dessa forma. Assim. Eu acho que tinham questões como o separatismo na Chechênia e o atentado, o bombardeio da Sérvia, em 1999, que mudaram o olhar da Rússia para a sua projeção geopolítica. Né? E quando o Putin assume como primeiro-ministro e depois é eleito pelo voto direto, ele já fazia menção a essas duas coisas. Então, assim, é muito próximo do território da Rússia e questões mais históricas. Agora, essa postura reativa, né, e eu acho que aí é a sua pergunta, se ele foi levado a adotar essas posições, eu acredito que sim. Eu acredito que teve uma estratégia de cerco dos Estados Unidos que começa por volta de 2003 e 2004, com as revoluções coloridas, que inclusive aconteceram na Geórgia e também na Ucrânia, mas que fica mais evidente com a primeira vez que a Rússia usou a força militar bruta no sistema internacional depois do fim da Guerra Fria, que foi na guerra
com a Geórgia. E daí a situação, eu acho que só entre os Estados Unidos e a Rússia só piorou. Né? Teve a Guerra da Geórgia, a anexação da Crimeia. A anexação da Crimeia está ligada intimamente com a vontade dos Estados Unidos e a vontade da Ucrânia, né? A vontade também interna da Ucrânia de aderir à OTAN. Essas negociações que estavam acontecendo também já há mais tempo, até antes de 2014. A guerra na Síria também foi um palco, de certa forma, de enfrentamento entre a Rússia e os Estados Unidos, e agora o uso da força militar da Rússia num tom muito mais alto. Então, eu acho que os Estados Unidos, com uma série de instrumentos, como a adesão, a gente pode citar um exemplo, que é a adesão da Ucrânia na OTAN, né, a vontade de adesão, o processo de adesão, mas também outros tipos de estratégia de cerco, que é a propaganda anti-Rússia, é o financiamento por ONGs ocidentais, mais particularmente norte-americanas, que recebem dinheiro do governo dos Estados Unidos em movimentos anti-Rússia nos países do leste europeu, e que levou o presidente ao Kremlin a adotar cada vez mais uma postura reativa para defender o seu território, defender a segurança no seu entorno estratégico. A política dos Estados Unidos e da OTAN, ela ganha uma intensidade maior em direção à expansão rumo ao leste europeu lá por volta de 97. Nos primeiros anos da restauração capitalista, era outra a política dos Estados Unidos em relação à Rússia, no auge do governo Yeltsin? Eu não acho que mudou substancialmente. Assim. Eu acho que a preocupação dos Estados Unidos era menor em relação à Rússia, porque o que assistimos ali a partir de 91 foi uma desorganização profunda. O choque, a terapia de choque do Yeltsin causou uma desorganização econômica e social muito profunda na Rússia. Também, né? Sim, militar, né? O gasto militar até 98 caiu, entre 91 e 98 caiu pela metade. O investimento industrial caiu pela metade, o PIB caiu pela metade. Então, eu acho que talvez não estava tão evidente um possível renascimento da Rússia, mas não acho que teve um abandono completo da estratégia dos Estados Unidos, porque também tem uma questão interna do complexo industrial militar, né, o lobby do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Ao longo dos anos 90, os Estados Unidos prosseguiram, né, através do discurso de paz, através dos mercados globalizados, continuaram fazendo intervenções no mundo todo. Eu acho que colocar a Rússia novamente como um inimigo também faz parte dessa estratégia norte-americana de sustentação do seu complexo militar e industrial. Então, não acho que era uma espécie de inimigo ideal para manter de pé o complexo bélico-industrial e manter sobrevivente a OTAN. Sim, porque também aí é a forma como eles olham para a Rússia como inimigo, né? Do revanchismo russo, porque os americanos falam muito de revanchismo russo. A Rússia também não ia ficar o tempo todo assistindo passivamente o alargamento da OTAN. Nos anos 90, a Rússia assinou, acho que em 97, o ato fundador com a OTAN, em que consideravam a OTAN e a Rússia eram considerados aliados. Uhum. No entanto, né, alguns autores falam que a Rússia foi bastante ingênua, que existia uma adesão cega do governo de Yeltsin às políticas dos Estados Unidos. Mas em 97, com o Primakov, no Ministério das Relações Exteriores, já começa a ter uma mudança. Então, no final dos anos 90, a Rússia já percebia de outra forma, e aí, né, a gente pode até discutir se o Yeltsin também foi um dos motivos que o Yeltsin caiu. A Rússia já via de outra forma a expansão da OTAN. A adesão da Polônia, da Hungria e da República Tcheca não foram vistas com essa ingenuidade, mas no momento não tinham capacidade material para responder da forma que a Rússia responde hoje. O Primakov, na chancelaria, ele representava um ponto de vista diferente daquele praticado por Yeltsin nos primeiros anos. Sim, o Primakov ele mostra uma inflexão, conseguiu
que a Rússia continuasse usando o porto de Sebastopol, na Crimeia, que dá acesso aos mares quentes, que é muito importante para a Rússia, que eles estavam quase perdendo ali a licença ao uso do porto. Ele mostra uma inflexão... Sebastopol, que fica na Crimeia, que era propriedade, digamos assim, ucraniana até 2014. Isso, até 2014. Então, o Primakov ele já mostra uma inflexão. E também a reação da Rússia ao bombardeio na Sérvia também foi, ao menos em retórica, né, foi muito mais desaprovadora do que o que estava acontecendo, o que aconteceu ao longo dos anos 90, que a saída para a Federação Russa foi vista a adesão da Rússia às políticas lá estabelecidas no consenso de Washington e a própria OTAN. Mas não foi, a virada com Putin não é automática também. Quer dizer, a transição do Yeltsin para o Putin passa pelo Primakov, ou seja... Passa pelo Primakov, sim, a gestão do Primakov no Ministério das Relações Exteriores da Rússia é bem importante para entender a virada logo nos primeiros anos do Putin. Não essa virada que a gente está vendo hoje, tá? De usar o uso da força militar, mas principalmente nessas duas questões eu falei, sobre o separatismo na Chechênia e a posição da Rússia em relação ao bombardeio da Sérvia. O Primakov depois seria, por um breve tempo, primeiro-ministro e comporia um governo, inclusive, com a participação dos comunistas. Os comunistas, sim, por um certo tempo, voltaram ao governo depois de alguns anos. O Primakov ele é visto como, nesse período do Ministério das Relações Exteriores, como uma voz dos comunistas. Claro. A guerra da Chechênia teve envolvimento de algum tipo dos Estados Unidos na guerra da Chechênia, como se dizia nos anos 90, de que os Estados Unidos estavam usando... Era a mão que balançava o berço? Sim, até hoje o Kremlin denuncia, né, a participação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no encerramento da guerra na Chechênia, no separatismo, né, no discurso separatista. E é um pouco da tática que eles usaram depois em outros países, né, a inflamação do movimento separatista, não exatamente na Ucrânia e, por exemplo, na Geórgia, não a inflamação de movimentos separatistas, mas do sentimento anti-Rússia, né, anti-Moscou, propriamente, no caso da Chechênia, propriamente anti-Moscou. Explica um pouquinho a guerra da Chechênia, porque as pessoas... Chechênia parece nome de história em quadrinhos do Tintin, não é da tua geração, mas tinha a história em quadrinhos do Tintin, que sempre apareciam os nomes de países, em geral russos, porque fazia parte do Tintin da luta antissoviética, uns nomes muito estranhos. O que é a Chechênia? A Chechênia é uma região que reivindica o separatismo da Rússia, importante produtora de petróleo, né? E a Rússia não... E ela é de maioria muçulmana. Isso, de maioria muçulmana. E a política do Kremlin, central política do Kremlin, é completamente anti-separatismo, né? O que é mais conveniente para eles. E nos anos 90, a situação na Chechênia envolveu muita violência, e o principal discurso da Rússia em relação a esse movimento é a luta contra o terrorismo, né? Teve o atentado à escola de Beslan, enfim, e a Rússia acusa, né, os grupos estrangeiros de ajudar a propagar esse movimento separatista, como eu falei, dos Estados Unidos e a Arábia Saudita, principalmente, é o que é bem o discurso do Kremlin. E com a chegada do Putin ao poder, né, teve duas guerras da Chechênia em 1990, nos anos 90, mas com a chegada de Putin ao poder, a mão fica ainda mais forte, né, para conter os movimentos separatistas. E também o discurso antiterrorista fica ainda mais forte. É verdade que os Estados Unidos só interrompe seu apoio à Chechênia depois dos atentados contra as Torres Gêmeas em 2001, quando fica muito perigoso o governo americano aparecer ao lado do terrorismo islâmico na Rússia? Exatamente, porque a Rússia e os Estados Unidos, isso é muito pouco falado, se uniram muito no discurso antiterrorismo, né? Principalmente após 2001. E esse é um dos momentos de cooperação entre os dois países, um momento muito curto, né? Porque logo em 2003 começa as Revoluções Coloridas. Mas
realmente ficou muito perigoso para os Estados Unidos, porque o movimento separatista, a gente teve aí ficou muito famoso o atentado à escola em Beslan, que é muito perigoso para os Estados Unidos fazer parte desse tipo de discurso, né? E se eles estavam colocando em questão uma guerra ao terror, uma guerra ao terrorismo, né? Evidenciar, apoiar de forma clara o movimento separatista na Chechênia, com todos os eventos que o Kremlin denunciava em relação a ataques terroristas, ficou muito perigoso. Mas, assim, isso a gente está falando do discurso explícito, né, da retórica explícita. Eu não sou especialista em Chechênia, mas eu acho que a gente deve levar em consideração os diversos tipos de propaganda, de financiamento que chega para determinados grupos de determinados países, sem estar claramente vinculado ao governo dos Estados Unidos. Inclusive, Moscou denunciava que combatentes vinculados ao Bin Laden, à Al-Qaeda, combateram ao lado dos chechênios na guerra separatista, né? Sim. E logo depois eles fazem um atentado em Nova York. Vamos aqui, deixa eu passar para um outro tema, um outro aspecto do mesmo tema, na verdade. Alguns analistas julgam que o projeto encarnado por Putin remete ao pan-eslavismo, a reconstrução da Rússia como núcleo de uma ampla região eurasiana, o que conduziria Moscou a uma política de anexação ou controle de outras repúblicas, incluindo a própria Ucrânia. O Ocidente gosta muito, por exemplo, de apresentar como o Rasputin do Putin a um cidadão chamado Alexander Dugin, que é um dos teóricos desse pan-eslavismo, aliás, uma das expressões mais extremas desse pan-eslavismo, que junta ali questões étnicas com geográficas, religiosas, tentando construir essa teoria eurasiana. Você está de acordo com essa análise? No centro da geopolítica russa está uma estratégia pan-eslavista de anexação e controle de outras repúblicas? Não, eu não estou de acordo. Eu acho que para compreender assim, a política do Kremlin tem que primeiro achar que o Putin, né, desde 2001, está praticando uma política expansionista. Isso, eu não acredito que isso seja verdade. E volta um pouco na pergunta que você fez sobre posições reativas. Eu acho que para a Rússia, ela entende a sua posição de potência regional e quer estabelecer uma zona de segurança, um entorno estratégico de segurança, que envolve os países, as ex-repúblicas soviéticas. Não acho que exista, que uma zona de segurança se traduza automaticamente para uma anexação desses países, e nem de uma dominação cultural. Então, eu não acredito nem nessa tese de que o Dugin seja um grande influenciador do Putin, e nem de que o Kremlin tenha essas intenções. Acho que as questões em torno do que a Rússia tem feito, se a gente pegar desde a guerra da Geórgia até hoje, o uso da força militar na Crimeia, na Ucrânia, tem muito mais a ver com questões materiais ligadas à insegurança da Rússia do que um desejo espontâneo de expansão da Rússia, né, de anexação desses países ali no entorno euroasiático e um desejo de dominação. Eu não acho que seja isso. Eu acho que ficou muito claro para o Kremlin, a partir de 2003, que a Rússia estava sendo cercada. A Rússia estava começando a ser cercada. As negociações para adesão da Ucrânia na OTAN, elas datam de 2008, quando ficaram mais claras, se não me engano, na 20ª cúpula da OTAN. Mesmo ano que a Rússia invadiu... Não. Bom,
Eu não sei, é uma escolha de palavras difícil, mas no mesmo ano que a Rússia usou a força militar na Abcásia e na Ossétia do Sul, na Geórgia, né, 2 províncias separatistas. Quando os países bálticos já haviam sido incorporados à OTAN. Sim, importantes adesões. Letônia, Estônia, Lituânia, e a Hungria, a Polônia, a República Tcheca. Depois, no início dos anos 2000, os Estados Unidos tinham um projeto de escudo antimísseis balísticos na Polônia e na República Tcheca. Então, existe uma estratégia de cerco que tem vários tipos de instrumentos que estava sendo posta em prática. Então, eu acho que essas questões da Rússia, que hoje em dia estão muito mais evidenciadas, porque, logicamente, a guerra choca e o tom adotado na Ucrânia está muito alto. Eu apostei achei que fosse ser muito mais rápido, achei que a Rússia fosse... Acho que até pelo tipo de estratégia militar que eles estão utilizando lá, que é diferente da Geórgia, e também o contexto é diferente da Crimeia. Mas eu acho que fica muito evidenciado, né, porque a guerra choca, porque as pessoas têm essa emoção em torno da guerra, mas existe uma política de cercamento da Rússia de longo prazo que demandou uma postura reativa. Então, não acho que exista nenhuma ideologia por trás, nenhuma pretensão de anexação, por exemplo, da Ucrânia. Eu não acho que a Rússia, esse discurso sobre a Ucrânia, a questão territorial da Ucrânia, né, o surgimento da Ucrânia, se a Ucrânia já pertenceu à União Soviética, a questão da Crimeia, esse é um discurso que agora é muito conveniente para a Rússia usar, né? Mas eu não acho que nenhuma operação que a Rússia esteja fazendo seja de expansionismo, de vontade de puramente dominar a Ucrânia, porque eles têm uma ideologia por trás disso. Não, acho que são atitudes reativas em torno de ameaças de segurança objetivas. Está muito claro isso. Não, acho que não existe. Eu acho que é uma bobagem a gente ficar procurando um desejo da Rússia de, né, essas conspirações todas, um desejo da Rússia de dominação da Europa Oriental e que depois iria para os maiores países da Europa. Eu acho que existem percepções de segurança ali que são bem claras e que demandou uma reação, uma resposta, ou eles seriam dominados. Havia uma contradição entre os Estados Unidos e parte da Europa em relação à estratégia de cerco? Por exemplo, as relações da Alemanha com a Rússia, em função da importação do gás natural através do Nord Stream 1 e agora do Nord Stream 2, revelava uma contradição importante entre os Estados Unidos e a Europa? Sim, tem essa questão muito estratégica para a Europa, da dependência do gás. E, por exemplo, quando começaram as conversações sobre a adesão da Geórgia à OTAN, a França e a Alemanha foram contrárias, porque já sabiam que isso geraria uma resposta da Rússia. Tanto que a Geórgia se empenhou nessa adesão e não receberam uma resposta muito positiva depois que foram invadidos. Não receberam sequer ajuda material para lidar com a questão na Abcásia e da Ossétia do Sul. Mas, principalmente, os Estados Unidos não encontraram apoio da França, nesse caso da Geórgia mais especificamente, da França e da Alemanha. Em 2015 também, a Alemanha, quando a questão da Síria foi ficando mais sensível, né, a questão do financiamento norte-americano e apoio aos grupos que lutavam contra o Assad na Síria foi ficando ainda mais sensível, a Alemanha também se posicionou em relação à segurança da Europa com a participação da Rússia. Claro que isso, para mim, ao menos, envolve diretamente a questão da dependência energética da Europa, da Alemanha, da França, da Itália, do gás da Rússia, e também tem a Rússia como território onde passam oleodutos e gasodutos que abastecem a Europa.
Agora, os países europeus, mais especificamente, como a gente está falando, a França e a Alemanha, eles realmente demonstram ter mais cuidado ao lidar com a Rússia. E a gente está vendo isso agora, né? No contexto da guerra da Ucrânia, a não ser o Reino Unido. Sim? Perdão, termina. A não ser ali o Reino Unido, a França e a Alemanha, é lamentável para mim, por exemplo, a posição da Alemanha de subserviência em relação a mudar agora. Eu queria te perguntar, o que mudou para a postura agora ser tão mais subserviente que na época do conflito na Geórgia em 2008? A Alemanha e a França se comportam hoje em relação aos Estados Unidos de forma mais disciplinada que os meus cachorros. Olha, eu acho que o contexto, eu acho que foi, de certa forma, uma resposta ao tom mais alto que o Kremlin está usando, que o Putin está usando. Eu acho que na Geórgia, também pela questão territorial, né? A Ucrânia, onde a Ucrânia está situada. Eu acho que o próprio tom do Putin talvez gerou essa posição mais subserviente ainda da Alemanha e da França aos Estados Unidos. Mas, assim, eles caminham mais para traçar saídas diplomáticas do que os Estados Unidos e o Reino Unido, a Alemanha e a França. Agora, eu também não sei explicar de uma forma mais profunda essa subserviência. Claro, sabemos que a Europa é praticamente desarmada, né? Mas eu esperava, né, uma postura ainda mais altiva da Europa. O Macron e o Trump, né, tiveram aí umas rusgas em relação ao papel da OTAN, e foi muito mais... A França, pelo menos, se mostrava muito mais preocupada com uma autonomia de defesa da Europa do que está se mostrando agora. Então, eu acho também que isso deve um pouco à posição da Rússia também. A Rússia está tentando negociar, tentou antes do conflito, né? Está fazendo uma política diplomática com a Ucrânia desde 2008, tanto em relação à União Europeia quanto à adesão à OTAN, mas também é inegável que adotou um tom muito mais alto em relação ao uso da força militar na Ucrânia. Então, acho que talvez isso tenha gerado um movimento também dos países europeus também de reação maior à Rússia, de enfrentamento maior. A guerra da Geórgia foi muito curta, né? Foram 6 dias. E a Rússia derrotou a Geórgia muito rapidamente. Então, eu acho que também esse prosseguimento do conflito deixa as coisas ainda muito mais complexas. O que leva os sociais-democratas alemães a serem mais submissos à Casa Branca do que a Angela Merkel, uma conservadora? Olha, que pergunta! É uma pergunta difícil. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que talvez uma maior identificação com o discurso doméstico do Partido Democrata, que não é um discurso tão liberal quanto o dos republicanos. Eu não sei dizer assim internamente o que leva, mas eu sei que a Angela Merkel sempre colocou a Rússia na roda de negociações sobre a necessidade de colocar a Rússia na roda de negociações sobre a segurança da Europa. Eu estava falando um pouco disso, acho que eu cortei. Em 2015, ela falou claramente que não dava para pensar a segurança da Europa sem a participação da Rússia, quando a Rússia estava com uma retórica também muito alta em relação aos exercícios militares da OTAN, em direção às fronteiras ali da Rússia, a toda a movimentação de armas da OTAN dentro da Europa. Aqui tem até um espectador lembrando, não só a social-democracia alemã, mas boa parte da esquerda europeia, incluindo os herdeiros do Partido Comunista Italiano, são os mais subservientes à Casa Branca, mais até do que as forças de direita da Europa. Eu vi o que eu vi mais, numa visão muito mais próxima do que de legitimar a reação da Rússia, foi do Partido Comunista Português. Mas levaram muita porrada por causa disso também.
Muito. Mas uma abordagem mais próxima contra a OTAN e de entender as razões da Rússia, as razões de segurança da Rússia para invasão da Ucrânia. Praticamente sozinhos em toda a Europa, a partir do começo português. Apanhando e aguentando firme. Apanhando, eles não mudam de posição. A cultura que eles herdaram do seu dirigente histórico, né? Álvaro Cunhal. Eles apanham e tranquilamente mantêm exatamente a mesma posição. Os portugueses são mais teimosos que os brasileiros. O discurso deles é bem claro em relação, até abordando mais a questão da OTAN, a existência da OTAN. Claro. Rosi, a Rússia poderia ser considerada, sob qualquer conceito sério, um país imperialista, como muitos afirmam? Não, eu não acredito que a Rússia seja imperialista, não acredito que ela tenha os instrumentos, sequer os instrumentos imperialistas, a começar pela sua moeda. Eu acho que esse discurso de que a Rússia é imperialista, expansionista, faz parte da histeria do Ocidente para conter a Rússia, de criar uma propaganda, principalmente ali com os povos da Europa Oriental, de necessidade de conter a Rússia, mas não acho que ela traga elementos, não faça parte de um sistema imperialista que consiga se expandir economicamente, politicamente, fora do seu entorno estratégico, bem reduzido ali em níveis regionais, que já compete com a China, inclusive. Não acho que a Rússia seja imperialista. A aliança sino-russa, sacramentada em um patamar mais elevado, com a declaração assinada por Putin e Xi Jinping em 4 de fevereiro, sempre esteve no horizonte do presidente russo ou foi uma saída construída a partir da estratégia de isolamento e cerco liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia? Olha, sempre esteve, desde que o Putin chegou ao poder, o conceito de multipolaridade ele foi bastante valorizado na política externa da Rússia, né? Existe uma retórica desde o início da necessidade do caminho para a multipolaridade, o que, obviamente, inclui a China como um parceiro. Agora, em termos de política real, de prática real, diplomacia real, a aproximação fica muito mais estratégica a partir de 2014, com o aperto dos Estados Unidos, seus parceiros europeus, a Rússia, após a anexação da Península da Crimeia, em 2014. Aí, as relações entre a Rússia e a China atingem outro nível de qualidade. Hoje em dia, eles estão muito próximos do que é uma aliança militar. Não é explicitamente, formalmente, uma aliança militar. A China é mais comedida diplomaticamente, né, em termos de expressão diplomática, então não vão sair defendendo a posição, até por suas questões internas também, não vão sair defendendo a posição da Rússia. Agora, estão alinhados em vários aspectos, econômico, militar, no âmbito da cooperação de Xangai, que é uma cooperação militar, uma instituição de cooperação militar e de infraestrutura. Tem vários projetos conjuntos na nova Rota da Seda e negociações econômicas bilaterais na venda de gás. A Rússia é grande exportadora de gás para a China, inclusive o importante gasoduto entre os dois países, o Poder da Sibéria, as negociações começam a ficar mais robustas após as sanções de 2014. Então, assim... E a Rússia precisa trocar de mercado. Isso. Não exatamente trocar de mercado, mas já procurar uma diversificação, né? Porque a estratégia dos Estados Unidos de tirar a Rússia do comércio de gás da Europa também não é nova. Aí eles têm projetos muito ambiciosos, por exemplo, um projeto que chama Traçado de Nabucco, que não foi... Não se concretizou por vontades alheias às dos Estados Unidos. Mas a Rússia já trabalha também com essa estratégia dos Estados Unidos de diversificar
a compra do gás da Europa há muito tempo. Então, o que a gente pode falar da parceria sino-russa é que ela ganha corpo a partir de 2014 e 2015, mas nunca deixou de estar no horizonte. Tem várias intercâmbio cultural, intercâmbio educacional, a pacificação das fronteiras, muitos investimentos da Rússia na região do Extremo Oriente, muitos investimentos da China na região do Extremo Oriente da Rússia, muitos chineses na região do Extremo Oriente, e tem mudado também, e aí existe, né, alguns autores que tratam isso, também sobre o medo da dominação chinesa, mas até isso mudou dentro da Rússia. Claro. Aceitação das relações com a China em ambos os países é muito melhor do que foi há um tempo atrás. Eu acho que eles estão em melhores relações do que nunca estiveram. O Cauê Cavalcante, que contribuiu com o Superchat, pergunta: os BRICS para a Rússia são centrais? Acho que sim. Eu acho que sim, dentro da estratégia que eles batem muito na tecla da estratégia de caminho para a multipolaridade. Agora, existe uma diferença, né, entre o que eles querem e o que está acontecendo na prática. Eu acho que no Brasil, por exemplo, se a gente vê a mudança de governo, a partir do ano que vem, os BRICS voltam com outra força a ter um outro significado para a Rússia e para a China. Mas eu costumo dizer, assim, estudando a política externa da Rússia, que eles nunca fazem uma aposta única. Então, são importantes, mas não é a única aposta. Eu acho que a Rússia consegue enxergar, o governo da Rússia consegue enxergar, e trata até de uma forma bem didática com a capacidade de ingerência dos Estados Unidos em outros países e nesses próprios arranjos. Então, a gente viu o enfraquecimento dos BRICS, mas aí acho que a mudar do contexto político dos outros países, do Brasil especificamente, ganha outro significado. Mas a Rússia a política externa da Rússia de 2001 para cá dá muito valor a determinados organismos multilaterais, como os BRICS. Rosy, essa aliança da Rússia com a China, poderia permitir à Rússia fechar sua economia, torná-la autárquica, no caso da guerra econômica movida pelos Estados Unidos, seguir adiante? Eu acredito que não, Breno. Eu acredito que isso seria muito ambicioso. A Rússia vai ter custos, né, em relação às sanções, muito menores que eu acho que a mídia propaga por aí. Mas eu não acho que o nível ali de comércio bilateral entre a Rússia e a China seja suficiente. A China conseguiu, quando a Rússia foi sancionada, a partir de 2014, principalmente em relação a itens tecnológicos ligados ao setor de energia e ao setor militar, que eram comprados do Ocidente, a China conseguiu fazer algum tipo de substituição. Mas eu acho que é muito mais complexo do que ser a parceira essencial. Rosy, tem uma pergunta de um espectador nosso que retorna a um tema que você já abordou, mas que eu acho que é um detalhe importante para a informação de quem está nos assistindo. O Luiz Henrique que pergunta: a Chechênia não era uma república dentro da federação pós-91? O que foi acertado no processo de paz? O próprio Luiz Henrique também pergunta: no final, o que foi acertado? Porque foi muito significativo as tropas da elite tchetchenas na Ucrânia agora. Isso é uma grande contradição, né? As tropas estarem agora lutando ao lado das forças russas. Olha, eu não sou especialista em Chechênia, eu não sei dizer exatamente os termos dessa negociação. Eu sei que a Rússia investiu uma grande quantidade de força em relação aos movimentos separatistas, que parece que é bem familiar ali, né? Tem uma família que é mais importante. São clãs na Chechênia. Que estão lutando ao lado da Rússia. O que eu vi sobre isso é que quem estuda isso, quem trata isso, que entendeu isso como bastante contraditório, com bastante surpresa, essa parceria.
Mas eu não sei dizer exatamente como isso funcionou. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, 1º de abril, às 11 horas. É 1º de abril, mas a entrevista é de verdade. O entrevistado será Edgar Preto, deputado estadual petista no Rio Grande do Sul e pré-candidato a governador do estado. O tema: o Rio Grande do Sul voltará a ser vermelho? O PT já governou esse estado por 2 vezes, com Olívio Dutra e Tarso Genro. Com Edgar, volta a ter chances de comandar o principal estado da região sul. Está na hora, portanto, de conhecermos as posições e planos dessa jovem liderança da esquerda gaúcha. Amanhã, 1º de abril, às 11 horas da manhã. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio, repito, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. A gente está comprando boné diretamente do movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e os recursos dessa aquisição vão direto para ajudar financeiramente o movimento. A assinatura solidária, como eu já disse, pode ser feita no endereço operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo sua assinatura anual ou assinatura mensal de R$ 48 e receba o boné do MST. Rosi, como é que você caracterizaria a operação militar da Rússia contra a Ucrânia? Uma guerra defensiva ou de agressão? Justa ou injusta? Interimperialista, intercapitalista ou anti-imperialista? É difícil essa discussão sobre guerra justa ou injusta, né? Acho que é justa para os russos, mas eu acho difícil entrar nessa discussão sobre a ética da guerra. Acho que é uma guerra intercapitalista, não acho que a Rússia tenha também nenhuma política que mostre uma pretensão anti-imperialista, apesar do discurso que denuncia as violações do direito internacional pelos Estados Unidos, mas não acho, e acho que seja uma guerra defensiva. Aí eu tenho mais segurança nessa opinião. Eu acho que virou, é uma invasão, obviamente, né, ao território da Ucrânia. Mas acontece que a Ucrânia, é bem difícil falar isso, mas parece que a Ucrânia é um mero detalhe nessa guerra, assim, porque é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né, instrumentalizado ali pela OTAN com a ajuda dos parceiros europeus, mas é uma guerra entre os Estados Unidos e com a Rússia. A Ucrânia é um proxy. É o terreno onde está acontecendo a guerra. Então, acho que é uma guerra defensiva em relação à Rússia e aos Estados Unidos. Agora, é uma guerra defensiva e não de agressão. Justo, injusto é difícil dizer. Intercapitalista sim, interimperialista não. Agressão a quem? Né? Se a gente for olhar... É por isso que eu estou falando da questão da Ucrânia, né? Como a situação da Ucrânia é muito delicada, foi uma política muito ruim, né? Para evitar essa guerra. A política do presidente ucraniano. É uma guerra de agressão à Ucrânia, mas aí eu acho que também não é uma agressão só russa. Se você olhar em outra perspectiva, que os Estados
os Estados Unidos e os parceiros europeus, eles estão praticamente, em outros termos, agredindo a Ucrânia. Ao impedir até, né, ao colocar, quando se coloca as cartas na mesa, a impedir a saída diplomática, uma saída diplomática que já poderia ter acontecido. Mas se a gente olhar para a perspectiva entre a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, é uma guerra defensiva. Agora, sobre ser justo, né? É uma guerra justa, não é uma guerra... Eu não vejo a guerra entre nesse tom de Rússia e Estados Unidos como uma guerra, por exemplo, anticolonial. Não acho que é bem por aí. Acho que envolve questões de segurança, mas não é bem por aí. Ou anti-imperialista, tampouco uma guerra anti-imperialista. Não acho. Porque eu acho que se a questão da Rússia, ao invadir a Ucrânia, está muito mais ligada com suas questões de segurança, estritamente do seu país, do que uma luta contra o sistema imperialista dos Estados Unidos, propriamente. Eu acho que se os Estados Unidos tivessem colocado em prática um outro tipo de política externa, até seus líderes foram aconselhados de não confrontação com a Rússia, porque a Rússia poderia dar essa resposta, uma Rússia rearmada, uma Rússia forte dos anos 2000 poderia dar essa resposta. Eu não acho que a Rússia estaria contestando os instrumentos imperialistas dos Estados Unidos. Eu acho que a Rússia queria ter uma influência regional, ficar meio quieta ali com sua influência regional, continuando vendendo gás para a Europa nos seus termos, em termos muito bons para a Rússia, e que talvez a briga fosse com a China. Mas acontece que os Estados Unidos continuaram apostando nessa estratégia de confrontação com a Rússia e tiveram uma resposta, mas não exatamente por causa a Rússia estar lutando exatamente contra os instrumentos imperialistas dos Estados Unidos. Acho que é uma questão. Você iria numa manifestação de protesto contra a guerra do Putin em relação à Ucrânia? Não, eu não iria. Eu acho que existe esse movimento anti-Putin, anti-guerra, está muito instrumentalizado por políticas mais sinistras do Ocidente, dos Estados Unidos e da OTAN. Eu acho que essa massa, né, que fala da Ucrânia, a mídia o tempo todo, essa comoção em torno da Ucrânia, na verdade, ela esconde um objetivo dos Estados Unidos e da OTAN de confrontar a política de defesa da Rússia. Eu acho que a preocupação com a Ucrânia é muito menor em relação ao desejo de enfraquecer a Rússia. Você iria a uma manifestação contra as sanções aplicadas pelo Ocidente contra Moscou? Se eu fosse russa? Você não é russa, você é brasileira, mineira, mora em Divinésia. Você iria a uma manifestação convocada em protesto contra as sanções aplicadas contra a Rússia? Talvez, Breno, talvez, porque aí eu acho que talvez envolve um tipo de política, tem um aspecto mais geral, que é a política de guerra econômica dos Estados Unidos, está ficando mais evidente de uns tempos para cá, e que pode ser usada contra qualquer país, e é usada contra qualquer país, como, por exemplo, contra a Venezuela. Né? Então, eu acho que tem elementos diferentes, mas eu acho que quem tem que estar mais envolvido nisso é o povo russo, sinceramente. Acho que é uma guerra de interesses. Perfeito, mas eu já entendi que você não iria a uma manifestação de protesto contra a ação militar do Putin na Ucrânia e iria numa manifestação, talvez fosse uma manifestação de protesto às sanções aplicadas contra a Rússia. Está bem resumido? Sim. Talvez eu iria. A pensar. Não há uma contradição latente e potencialmente dilacerante para a Rússia entre enfrentar, ainda que por razões de segurança interna, ainda que por razões de segurança, como você mesmo se referiu, entre enfrentar o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e manter uma ordem interna capitalista com enorme poder econômico e político dos grandes oligarcas.
Essa contradição é identificada, por exemplo, pelo Partido Comunista da Federação Russa, que faz oposição interna a Putin, ainda que o apoie na operação contra a Ucrânia. Nos últimos dias, aliás, o presidente desse partido, Zyuganov, lançou um documento propondo 20 medidas para colocar o país no caminho da reconstrução de uma sociedade socialista. A gente até publicou no Opera Mundi esta matéria na íntegra, traduzido esse documento do Zyuganov, que propõe medidas que incluem a nacionalização dos principais setores da economia e de todo o sistema bancário, propõe uma série de medidas que, no fundo, liquidariam o capitalismo dentro da Rússia. Essa contradição não é dilacerante? Os oligarcas não podem, em função das sanções, das suas relações com o Ocidente, se transformarem nos coveiros do Putin? Totalmente contraditório. Eles vão ter que lidar com isso. Acho que, aliás, esse ponto é um dos grandes desafios do que a Rússia vai lidar com as sanções, porque eles já, a partir de 2014, já tem sanções, mas não no nível agora, que tem o objetivo claro de estrangular financeiramente a Rússia. Agora, qual que é a saída para isso? Eu li esse documento que vocês publicaram no Opera Mundi, e assim, eu fico também pensando nas respostas que o presidente Putin vai dar, porque a Rússia é uma economia capitalista. Teve uma renacionalização das armas e da energia no início dos anos 2000, mas também uma implementação de uma série de medidas neoliberais na economia russa. Há uma clareza em relação aos setores estratégicos, armas e energia, e o papel do Estado nesses setores. Agora, existem as forças capitalistas dentro da Rússia. A gente vê a mídia falando o tempo todo de oligarcas. Embora o Putin já tenha batido de frente com o interesse de vários desses oligarcas nos setores estratégicos, é um desafio para eles agora as saídas para não diminuir drasticamente o ritmo econômico da Rússia. Porque eles já têm algumas medidas que vêm sendo há alguns anos colocadas em prática, medidas adaptativas internas, substituição de importações. A própria virada para a China tem muito a ver com as sanções. Agora, será que isso vai ser o suficiente? Tentar sobreviver às sanções dentro dos moldes do sistema capitalista? Eu acho difícil responder, mas acho que tem uma contradição. Eu acho que isso vai criar ainda, com o grupo político do Kremlin, fechar uma questão em torno da economia de uma forma ainda mais nacionalista. Mas eu li esse documento, praticamente a volta dos planos quinquenais da União Soviética. Não sei qual vai ser a saída para isso do Putin. Não sei qual vai ser. Não está muito claro. As sanções, essas sanções mais duras, é difícil, viu, Breno, falar sobre o resultado das sanções num período tão curto de tempo. É bem difícil. Qual vai ser a resposta? Agora, que é contraditório, isso eu concordo. Eu acho que é difícil para a Rússia. Dentro dos termos do capitalismo, conviver com esse aperto econômico que os Estados Unidos pretendem intensificar contra a Rússia. Só para registro da nossa audiência, o Partido Comunista da Federação Russa é a principal oposição ao Putin, tem hoje alguma coisa como 15%, 20% do eleitorado e vinha subindo antes dos acontecimentos na Ucrânia. O Partido Comunista vinha obtendo resultados eleitorais depois de uma queda no século XXI, especialmente depois de 2010, o Partido Comunista vinha recuperando alguma força eleitoral e é expressivo no país, Tem um partido influente e você acha que, inclusive, poderia vir a se fortalecer com essa crise na Ucrânia? Acho que sim. Eu acho que a própria posição que o partido tomou em relação ao reconhecimento das repúblicas separatistas da Ucrânia e como tem aprovação
esse reconhecimento, e não só o reconhecimento, tá? Os russos também têm um número considerável ali das pessoas que acham razoável que as províncias sejam integradas ao território da Federação Russa. Acho que, dado a alta aprovação de reconhecimento da dependência das repúblicas separatistas e da posição do Partido Comunista, eu acho que tem um link aí, tá? Acho que leva, assim, ao fortalecimento do... Não só, mas eu acho que em relação ao que está acontecendo agora, acho que é bastante provável que ganhe força. O Partido Comunista foi uma das maiores vozes, né, em relação ao reconhecimento. Inclusive, tem pessoas que falam que a posição do Putin, né, que é demonizado, que a posição do Putin em relação ao reconhecimento era bastante moderada das repúblicas. Se a gente Quem for olhar, propõe o reconhecimento foi o Partido Comunista. Sim, é o Partido Comunista. E quem propõe a nacionalização das empresas estrangeiras que suspendessem operações na Rússia também foi o Partido Comunista, e o Putin concordou. Sim. Ou jogou junto, né? A gente não tem como saber se jogou junto ou concordou depois, né? Sim. Eu acho que isso contribui para ganhar, para a força do Partido Comunista. Por quê? Porque essas políticas do Putin, elas estão com alto índice de aprovação dentro da Rússia, atualmente. O Putin tem uma boa aprovação, e o que ele está fazendo em relação à guerra na Ucrânia também é bem visto na Rússia. Né? Então, eu acho que a posição em relação a esses dois temas bem fundamentais, assim, que é tanto o reconhecimento das repúblicas, quanto o que fazer na economia daqui para frente, né? Eu acho que as duas posições estão sendo bem vistas, né? Rose, qual é o papel da russofobia na estratégia de propaganda liderada pelos Estados Unidos e a União Europeia contra a Rússia? A campanha contra o Strogonoff. Vamos resumi-la assim. É o título do nosso programa, Quem Tem Medo do Strogonoff. A campanha contra o Strogonoff é capaz de cultivar na opinião pública mundial uma imagem negativa da Rússia? Mas antes que você responda, eu vou esclarecer uma coisa. Peço para a produção voltar a imagem do Strogonoff. Esse Strogonoff é o brasileiro, não é o Strogonoff russo. Eu passei pela experiência de comer Strogonoff em Moscou. Estava eu um belo dia em Moscou, e eu fui ao restaurante onde dizem ter sido inventado o Strogonoff. Pedi Strogonoff. O Strogonoff russo é o nosso picadinho. São os pedaços de carne com purê de batata. Não tem nenhuma graça. O nosso é que é legal, com esse montão de creme de leite e as batatinhas palha com arroz. Mais engordativo. Mas muito mais gostoso. O Strogonoff russo é uma porcaria. Foi uma das minhas maiores decepções gastronômicas. Eu pensei que ia ser um Strogonoff exuberante. O brasileiro é muito melhor. Mas eu te pergunto, qual é o papel da russofobia na estratégia de propaganda dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia? É um dos instrumentos de cerco dos Estados Unidos, né, que ganha apoio midiático e da sociedade. Mas a russofobia é até mais antiga que isso. Começa na época do Império Britânico. Precisa passar a sensação de que a Rússia é um país agressivo. Então, assim, mais atualmente, né, se a gente pegar ali no período da Guerra Fria, tinha a propaganda em relação à União Soviética, né, de que eles tinham uma força militar muito elevada, capaz de dominar, principalmente os países do terceiro mundo, né, dito lá terceiro mundo, e que por que essa dominação é ruim, né? Porque o sistema político da Rússia é muito ruim, né? Eles não têm um presidente, eles são um autocrata. O sistema econômico da Rússia é muito ruim, eles não têm os grandes ricos, eles têm oligarcas. A gente não vê falando de oligarcas quando está falando de outros países, né? A gente não vê falando dos nossos oligarcas. O Zuckerberg não é chamar de oligarca, é chamar de empresário ou até de empreendedor. Ele deve ter, assim, umas 30 vezes mais dinheiro do que qualquer oligarca russo. Então, assim, a russofobia, ela quer passar a impressão de que a Rússia tem desejos expansionistas globais e que isso é muito perigoso, porque o que é
o que é russo é muito ruim. E o que era soviético era muito ruim, o sistema econômico da União Soviética era muito ruim, empobrecia ali as repúblicas da Ásia, enfim, era uma propaganda muito mais voltada para a Ásia e para a África. Agora, a partir de 2001, a propaganda dos Estados Unidos está muito atrelada com a atividade das organizações não governamentais ocidentais, mais estritamente as norte-americanas, que recebem dinheiro do governo norte-americano, né? Estima-se aí que tenha mais de 130 projetos dessas ONGs que colocam a Rússia como uma ditadura neo-soviética, demonizam o Putin, né? Colocam o Putin como a ressurreição do Stalin e ficam panfletando por aí, principalmente na Europa Oriental. Tem um lobby dos militares norte-americanos, e aí está ligado com a necessidade, né, do complexo industrial militar dos Estados Unidos, um lobby dos liberais, que aí está mais ligado com a participação dessas ONGs, sobre discussões sobre democracia, sobre a qualidade da democracia na Rússia, e também das elites dos países do leste europeu, que são notadamente anti-Rússia. E aí essa propaganda ela vai se estendendo, né? A mídia fica o tempo todo martelando na cabeça das pessoas que o Putin é um autocrata, os oligarcas russos, e gera essas reações aí, como o banimento do Strogonoff de um restaurante em São Paulo. Mas coisas assim não são tão inofensivas. Por exemplo, eu soube do desligamento de pesquisadores numa universidade da França. E o próprio sentimento anti-Rússia, né? Foi demitido um russo que dirigia uma orquestra, se eu não me engano, no Reino Unido, na Itália. E também tem esse caso. Não, são vários casos agora, né? Toda vez que a Rússia realiza uma incursão militar, a russofobia ela fica mais evidente. Ela não é tão evidente, tão clara em períodos em que a Rússia não está por aí expondo sua força militar. Não é um sentimento puramente contra a cultura russa, mas ele ganha essa dimensão com a enorme propaganda. E uma propaganda que mostra seus resultados quando a Rússia faz o que o Ocidente faz em outros países, usa a força militar em outros países. E agora está bem acalorado, né? Esse debate está bem acalorado, mas tem uma participação, um discurso político que reflete equilíbrio de poder no sistema internacional, com apoio da mídia, e que a sociedade adere, né? E a gente só vê... Tem um fio psicologizante também, que coloca os russos como impulsivos, agressivos... Alcoólatra o tempo todo. Sim, uma aversão à cultura russa, mas não é só isso, não é só propriamente uma aversão à cultura russa. É um discurso político muito mais elevado, e a participação, eu gosto de evidenciar a participação dessas ONGs, porque realmente eles panfletam nesses países, tem uma forte pegada anti-Rússia, principalmente anti-Putin. O MT Teslian, ele pergunta, já tendo sofrido sanções por conta da retomada da Crimeia, a Rússia não foi ingênua em deixar tantas reservas no sistema bancário controlado pelos Estados Unidos? A Venezuela já tivera suas reservas bloqueadas. Eu acho que nesse ponto, sim, eu não consegui entender esse movimento da Rússia também em relação às reservas, embora eu acho que eles sejam mais preparados em relação à estrutura econômica de diversificação da estrutura produtiva e substituição de importações. Nesse caso, eu acho que sim. Mas a Rússia também, por outro lado, está ensaiando aí várias alternativas ao lado da China, alternativas financeiras. Então, assim, eu realmente não entendi esse movimento em relação às reservas. Talvez eu acho que eles esperavam uma saída mais rápida por conflito. Talvez, assim, já estavam preparados para sanções, eu acredito. Mas eu acho que acharam que a Ucrânia ia negociar e que não ia durar tanto, e talvez não desse tempo para os Estados Unidos ter várias iniciativas em relação às sanções, né? Então, todos os dias estão atualizando as sanções.
O Antônio Tadeu de Leles pergunta: Navalny é uma expressão liberal na Rússia, anti-Putin. Navalny não é um Moro financiado pelos Estados Unidos? Olha, há quem diga que sim, há quem diga que também aí a participação das ONGs, né, e diretamente ligadas ao governo norte-americano. Agora, ele é muito insignificante também, né? Assim, acho que a mídia que dá mais... A mídia do lado de cada mundo, né? Porque... Sim, dá mais atenção, porque eu vi recentemente uma pesquisa interna da Rússia, nem 15% dos russos aprovam as atividades dele, isso no âmbito só de manifestação, em nível de manifestação. Ele não tem apoio dos russos de forma substancial para aparecer como uma alternativa. Que o Moro também acho que não tem, né? Não está mostrando ter. Mas acho que a figura dele ainda exerceu menor impacto, talvez, do que o Moro exerceu no Brasil. E agora está ainda mais apagado, tá? O Navalny está ainda mais apagado agora, porque ao passo que a aprovação do Putin sobe, esses adversários ficam ainda mais apagados. Rosy, é uma pergunta subjetiva, não é fácil de responder, mas a gente não pode deixar de pensar. A cultura russa dos dias de hoje e a psicologia social atualmente na Rússia suportam um longo período de privações, de sanções e de tensão militar como no passado? É uma pergunta difícil. O que eu tenho visto das pesquisas em relação à guerra, à imagem da guerra, de como eles podem encarar isso, a visão que os russos têm dos Estados Unidos, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, a visão mais negativa está entre jovens, de até 25 anos. Eu acho que isso reflete um pouco também da memória histórica. Mas acho que grande parte, dado esses números de aprovação, o que fazer em relação à Ucrânia, o que fazer em relação aos grupos neonazistas, eu acho que a cultura e a memória histórica dos russos em relação à resistência ainda é muito forte. Acho que ocasionando maior fechamento da economia, acho que eles são capazes, sim, acho que o Putin continua com a aprovação, essa política do Putin, ao menos. Acho que são capazes de aguentar firme aí o que pode acontecer se a situação piorar ainda mais. Se você tivesse que classificar a cultura e a psicologia social russa em duas colunas, em qual delas você colocaria? Uma que é um espírito guerreiro e outra que é um espírito da compaixão, do sofrimento e da empatia. Onde que ela fica? Um espírito guerreiro. É diferente da cultura latina? Acho que sim. Acho que sim, pelo contexto histórico, né? Pelo histórico de invasões da Rússia, e aonde a Rússia está situada também, né? A geografia da Rússia é muito complexo, tem questões ali muito sensíveis em termos de energia, questões de fronteira, foi muito mais violento, eu acredito. Eu acho que é um povo bem resistente e que por isso que quando você vai tratar, hoje em dia, para eles, a questão da guerra não é algo que escandaliza tanto como a grande parte da sociedade brasileira está tão escandalizada. Eu me lembro de um filme que é um clássico do período soviético, que o título era Moscou não acredita em lágrimas. E tem uma passagem do filme em que um personagem ele diz assim: se nós acreditássemos no choro, o mundo inteiro já teria sido tomado pelo nazismo. O choro não é uma alternativa. E isso choca um pouco, né? Eu acho a forma até que o Putin tem assim de falar. Eu vi algumas pessoas muito chocadas com um dos últimos. Gélido, né? Dele. Um dos últimos discursos dele. Aliás, um discurso não. Eu acho que foi uma espécie de reunião que ele fez.
com representantes das regiões da Rússia, e eu vi muita gente escandalizada, assim, pelo tom nacionalista, o tom de resistência, e eu acho que para eles tem uma composição cultural aí, de identidade histórica, muito que pode explicar isso. Claro. Uma pergunta mudando o lado. Como é que você avalia o comportamento da esquerda mundial frente ao conflito ucraniano? A russofobia também afeta setores progressistas? Com certeza. Com certeza. Eu, assim, fiquei de cara com muitas análises, tá? De acadêmicos, de analistas internacionais, né, que vão para a mídia, acadêmicos ditos progressistas de esquerda, comprando muito a narrativa dos Estados Unidos, principalmente a narrativa que está sendo financiada pela propaganda das organizações não governamentais. É muito claro. Agora, acho também que a esquerda tem uma visão muito purista da geopolítica, da guerra, da própria guerra, né? E acho que isso também influencia. Agora, não tenho dúvidas de que, pelo menos, falando aqui da nossa esquerda, de que sim, está muito influenciada. Eu achei, assim, eu estudo a política externa da Rússia há um tempo, achei as análises bem ruins, bem, assim, fazendo uso de vários clichês, sem propor uma discussão muito mais profunda do que advém a diferenças, né, diferenças históricas, culturais do sistema político, econômico, não fazem nenhum link com questões de segurança. Por exemplo, eu não deixo de dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, foi uma invasão, né? Mas isso não quer dizer também que você precisa comprar exatamente o discurso norte-americano, que está de agressão, de que os russos são agressivos e impulsivos. Claro, como se os Estados Unidos fossem as virgens imaculadas. Exatamente. Eu acho que é muito interessante a gente perguntar por que só a Rússia é chamada de agressiva, se eles estão fazendo políticas ocidentais, políticas que o Ocidente fazem há muito tempo. Né? No caso, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979, um general britânico perguntou, né, o que estava atrás da histeria em relação à Rússia, se era a mesma coisa que os países ocidentais faziam. Então, eu acho que dentro da esquerda, pessoas conhecidas, colegas, dentro até da academia, a visão está muito prejudicada pela essa questão russofóbica. Eu também, assim, dando uma opinião bem polêmica, particular, assim, acho que também tem uma galera que fica muito comedida de ir para as grandes mídias, né, e falar de um tom mais claro sobre o que está acontecendo, sobre o contexto de um conflito maior entre Rússia e Estados Unidos, né, e aí apelam para questões moralistas em torno da invasão da Ucrânia. A Rússia, obviamente, invadiu a Ucrânia, mas não é só isso, né, a análise não pode ser pautada em elementos morais, e aí acho que a esquerda faz isso. Acho que a esquerda faz isso, e acho que a presença, o financiamento dessas organizações, como a Freedom House e a Fundação Soros, isso é uma coisa a ser muito mais discutida em torno dos grupos de esquerda do que está sendo discutido agora. Não é puramente teoria da conspiração. Existe, igual eu falei, pelo menos em 2000 até 2010, ao menos 130 projetos em torno de uma propaganda antirrússia no âmbito dessas organizações. Rose, uma outra pergunta cultural. Como é que você explica que, depois de tantas décadas de demonização, pesquisa após pesquisa do Instituto Levada, em Moscou, dão como grande e mais popular, o líder, dão como a figura mais popular entre os russos, Stalin? Ela congelou? Puxa vida. Pedi para a produção ver o que é que se passa. A Rose ficou congelada aqui no nosso final, ela saiu, deve estar voltando. Enquanto a Rose não volta, eu quero reenfatizar, contribuam com superchat, com super sticker, lembrem-se da nossa promoção, as 50 primeiras pessoas que fizerem uma assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, receberão de brinde um boné do MST, um legítimo boné do MST.
em qualquer assinatura anual ou assinatura mensal acima de R$ 48. É um boneco que nós adquirimos junto ao MST, contribui para as finanças do movimento e também é um brinde para os nossos assinantes solidários. Nós estamos precisando ampliar as assinaturas solidárias do Opera Mundi para melhorar o nosso trabalho jornalístico, para sustentar e desenvolver o nosso trabalho jornalístico. A Rose acabou de voltar. Eu tive um Agora ela problema. voltou à minha direita, então tá bem. A pergunta que eu faço é: o que explica que pesquisa após pesquisa do Centro Levada, eu acho que esse é o nome, que é o principal instituto de pesquisa da Rússia, indicam que, junto ao povo russo, a figura mais amada seja Stalin, mesmo após tudo o que se passou com a figura de Stalin e com tantas décadas de demonização desse personagem, inclusive por parte do Putin. Sim, esse instituto, inclusive, é tido como independente. É bom deixar isso claro, porque já que, né, tudo vem da Rússia, é muito desconfiável. Eu acho que está muito ligado à questão da memória com a guerra. Acho que a partir de 2008, com o primeiro evento de uso da força militar da Rússia após o fim da União Soviética, o caminho que parte daí, da Rússia, a guerra começa a ficar muito presente no imaginário do povo. E aí a gente faz um link do que foi, né, o período do que Stalin representou na época da União Soviética. Né, um país isolado, não só ali antes da Segunda Guerra Mundial, né, desse imaginário antes da Segunda Guerra Mundial, como que representou o Exército Vermelho na derrota dos nazistas. E a Rússia também tem uma questão, e aí é um pouco ligado ao que o Putin, as mudanças que o Putin, administrativas do Putin, em relação a um governo muito central, né, no período stalinista, a gente sabe, cometido em termos de planejamento econômico, de planejamento do Estado. Então, eu acho que isso é muito... Eu até falei um pouco disso, porque as pessoas ficam falando sobre o sistema político da Rússia, né, usando a palavra regime, sem entender que muitas vezes os conceitos que a gente usa para falar das democracias do Ocidente, eles não vão servir mesmo para entender a Rússia, porque tem questões territoriais ali da época soviética, do própria conformação da Rússia enquanto território, né, e aí tem aquela questão com a Ucrânia, etc., que as pessoas não colocam na análise, né, ficam usando conceitos assim que não vai dar para entender muito bem. Então, eu acho que está muito ligado à memória da época da Rússia soviética, de uma Rússia muito ameaçada também, né? Que é o que eles sentem hoje. A opinião da Rússia, dos russos, em relação aos países europeus e aos Estados Unidos também é muito negativa. Eu acho que existe uma memória histórica em relação a uma estratégia de cerco em relação à Rússia que perdura por muito tempo. O período Yeltsin não deixou de ter uma estratégia de cerco mais amena e também muito menos propagada pelo governo. Né? O governo parece que não tinha muita noção disso, então não falava sobre a população sobre isso. Eu acho que foi um hiato aí em relação à história da Rússia. Então, eu acho que tem esse reavivamento, né, de ameaças, do que aconteceu no período soviético, de ameaças, de estratégia de cerco. As próprias sanções, né, remetem bastante a esse tempo, embora assim, de outra natureza, envolve questões muito mais complexas. Mas é óbvio que existe uma estratégia de cercar a Rússia de diversas formas, que é histórica. O pessoal do Mundo Multipolar, que contribui com o Superchat, pergunta: você acredita que a visão da esquerda brasileira é eurocêntrica, atlantista? Eu falei isso, né? Quando a gente estava falando sobre a russofobia, eu acredito que a maior parte, sim. Eu acho que a maior parte da esquerda, o que eu tenho visto, é que a maior parte da esquerda ainda não consegue olhar por outro lado que não seja o eurocêntrico e dos valores eurocêntricos, né? Principalmente ao tratar a guerra, principalmente quando vai tratar
a invasão da Rússia, o uso da força pela Rússia, sempre de uma forma muito purista, que reflete essa visão eurocêntrica. Rosi, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, tem 2 livros assim que eu acho bem importantes para entender o que está acontecendo agora. Um deles é A Desordem Mundial, do professor Muniz Bandeira, um livro de 2016. É impressionante assim como esse problema da Ucrânia ele já estava sendo anunciado, né, a posição mais assertiva da Rússia em relação à Ucrânia. Esse livro trata várias questões, tá? Dos anos 2000 para cá, dessa bagunça que virou o sistema internacional, com o renascimento da Rússia e a mudança de posição para uma posição mais assertiva da China, ao passo que os Estados Unidos intensificaram as políticas de contenção. Falo sobre as revoluções coloridas, sobre a crise na Síria, o papel de desestabilização dos Estados Unidos na Líbia, as políticas iniciais do Putin, enfim, trata várias questões, o arranjo sino-russo, né, em torno até de questões financeiras, alternativas financeiras. E o outro livro é sobre a guerra, que é organizado pelo professor Fiore, que traz a guerra para perspectivas mais atuais, para além do embate militar. Fala de guerra econômica, guerra híbrida, guerra informacional. Tem capítulos muito bons, assim, e parte de uma visão realista das relações internacionais da guerra, como um evento natural do sistema internacional. A guerra não é tratada de forma purista. Falo também sobre a propaganda humanitária dos Estados Unidos para justificar a guerra, a ética da guerra por parte dos Estados Unidos. Tem capítulos muito bons. E também, na mesma linha, as entrevistas com Putin, do Oliver Stone, tem no YouTube, legendado, acho que no canal do Nocaute. Eu acho bem interessante, assim, são 4 episódios para entender justamente a posição da Rússia enquanto medidas defensivas. A Rússia tomando medidas defensivas. O Putin fala muito sobre as questões de segurança da Rússia. Eu acho que é muito didático. Eu acho que o Putin tem uma forma muito didática de explicar as questões de segurança da Rússia. Achei esse documentário ótimo. Eu achei muito bom mesmo para entender o que a Rússia se enxerga. O papel da Rússia no sistema internacional, como a Rússia se enxerga no sistema internacional e como defende as suas posições atuais. Um breve comentário, sem querer colocar água no moinho dos Estados Unidos, mas já colocando. É impressionante como a narrativa, o jeito de falar do Putin, não o conteúdo, o jeito de falar realmente lembra do Stalin. O Stalin tinha um pouco mais de ironia que o Putin, mas comparem no YouTube e verão que é um jeito muito parecido, que é um discurso didático e sem grandes emoções. Não é um discurso que tem... Sem grandes emoções. É um discurso como quem está dando uma aula de história. Sim, os discursos do Putin são muito... Eu analisei vários para fazer minha dissertação de mestrado. Os discursos dele são muito diretos, muito claros. Não tem retórica, não tem abusos de retórica. Não tem enrolação. Não tem figura de retórica. Não, é sempre direto ao ponto. Se ele está falando da Geórgia, se está falando da Ucrânia. Tem um discurso dele muito bom, de 2017, na Conferência de Munique, que é assim, para entender exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo no mundo, em termos de criar um mito em torno do direito internacional, das ajudas humanitárias. Ele é bem direto para dizer, e no final dizer, olha, nós não vamos aceitar isso em relação à Rússia. Eu fui rever o discurso do Stalin no YouTube, tem no YouTube, em russo com legendas em português ou espanhol. O discurso do Stalin no dia 7 de novembro de 1941, a União Soviética já tinha sido invadida. Ele discursa como se ele tivesse
participando de uma manifestação de formação de uma universidade. O discurso é absolutamente racional, sem qualquer tipo de retórica. É muito parecido com o jeito do Putin. Muito esse discurso é famoso. O Kissinger até colocou num livro dele, o Henry Kissinger. Claro. Colocou num livro dele, porque esse discurso também é muito bom. Claro, é verdade, é verdade. Rose, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e tão informativa. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Breno. Foi ótimo conversar com vocês, sempre às ordens. Tchau, tchau. Eu também quero agradecer a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.